Meus amigos, devotos de Fátima, todos salve Maria. Quem vos fala é Márcio Coutinho, voluntário da Associação Devoto de Fátima. Hoje o tema do nosso vídeo será alguns fatos, os fatinhos, sobre os pastorinhos, de modo especial sobre Jacinta, Santa Jacinta, que o que lhe mais agradava era a paixão de Nosso Senhor. Assim dizia a irmã Lúcia, né? A Jacinta, quando viam com uma cruz, com um crucificado, Nosso Senhor, ela sempre queria osculá-lo, beijá-lo, quanto fosse preciso, porque ela tinha uma paixão, uma propensão de alma, muito pela paixão de Nosso Senhor, né? Então vamos hoje tratarmos sobre isso, e assim começa o nosso programa Devotos de Fátima. Como eu estava dizendo, eu vou me basear sobre o livro de William Thomas Walsh, que é sobre Nossa Senhora de Fátima. Ele vai tratar um pouquinho, um panorama sobre a vida, como eram os pais da irmã Lúcia. Mas antes que eu esqueça, eu vou falar alguns avisos aqui. Não se esqueça de, quem é a primeira vez, se inscrever, ative o sininho e também dê um like, dê um gostei para que o vídeo seja destacado. E também não se esqueça de fazer seus pedidos para a missa desse sábado, tá? Todo sábado tem uma missa pelas suas intenções. Quem também quiser pode se ligar, tem uma ligação gratuita. Lá você poderá colocar suas intenções para as pessoas. E que quiser conhecer um pouquinho de como se tornar um apóstolo de Fátima, que são pessoas que vê a importância de divulgar a mensagem de Fátima e ajudar esse trabalho dela, então pode também querer saber. Então vamos lá começar sobre esse fatinho, que depois eu vou falar o fato de Jacinta. Então, os pais, todos já comentei, da irmã Lúcia, né? O senhor Antônio e Dona Maria Rosa. Agora também tem os pais, se chamava, dos dois primos dela, Francisco e Jacinta. A mãe se chamava Dona Olímpia. Aqui Thomas Walsh comenta que era muito costume dele, entre as duas famílias, se estar em casa uma do outro. Coisa interessante, né? Tinha um calor humano, então visitava. Hoje, nessa vida moderna, como é difícil as pessoas hoje. Você mora num prédio, você não sabe nem quem é o morador da frente. Não é brincadeira não. Tem gente que passa anos saber quem era o vizinho, né? Por causa da insegurança, também o pessoal falta de calor humano, de fazer apostolado, né? Não, naquela época lá era uma sociedade mais católica. Então, começa aqui. Eram os filhos mais novos da tia Olímpia. Isso vai dizendo a própria irmã Lúcia. Chama Olímpia de Jesus, irmã do seu pai, do seu Antônio. Do seu segundo marido, Manuel Pedro Matos, né? Dona Olímpia tinha ficado viúva e depois casou com o seu Manuel, que são os pais dos nossos santos, São Francisco e Santa Jacinta. Lúcia gostava muito dos tios. A tia Olímpia tiveram 2 filhos no primeiro casamento. Isso com o seu José Fernando Rosa. E 9 com seu tio Matos. Então provavelmente eles tinham 11 filhos. Que bonito, né? Uma família grande. Nossa Senhora sempre Nossa Senhora abençoa, né? Nunca deixa de faltar nada na casa, né? E depois, na velhice, né? Os pais sempre têm um filho que não se casou, não virou religioso e que cuida dos pais, né? Antigamente era até raro esse caso, hoje que infelizmente está ficando comum, para todo o asilo, né? Os pais sempre tinham alguém que amparasse. Com quem se casaram em 1897. Ela com 28 anos e ele com 24, um pouco mais novo que ela. Francisco era o 8º e a Jacinta a caçula, né, a caçulinha. Comparando um pouquinho aqui, ele já tinha feito um pequeno perfil da mãe de Lúcia, Dona Maria Rosa. Ele vai falar um pouquinho do que era a Dona Olímpia. É interessante nós conhecermos como era a personalidade dos pais, como é que ajudaram a formar a psicologia dos filhos. Interessante. Então a tia Olímpia parecia magra, alta, pálida, um pouco diferente da mãe dela, que era um pouco robusta, né? Mas a aparência nem sempre merece crédito, pois Olímpia viveu muito mais do que a cunhada. Ela tinha um sorriso permanentemente imprimia um ar de extraordinária jovialidade, a boca sem dentes e aos olhos perspicazes dessa mulher de 78 anos. Ela viveu muito. Para a época, viveu muito. Que criaram 11 filhos. Parece ter sido sempre uma excelente esposa, companheira devota e mãe afetuosa, apesar de não saber nem ler nem escrever.
Naquela época não era tanto. Já a mãe da Elúcia, da Maria Rosa, já sabia ler. Então ela contava, ela já dava uma orientação para os filhos. Quanto ao espírito religioso, infelizmente aqui já é um ponto fraco da Dona Olímpia. Fazia-se como mínimo, ter-se-ia satisfeito com menos. Quer dizer, ela não é tanto religiosa quanto a Dona Maria Rosa. Mas em compensação, os filhos, que religiosidade tinham, era fora do comum. Já o pai, que ela falava, tio Matos, que eu sou Francisco, era um homem de caráter excepcional. Onde quer que estivesse, impunha respeito. É uma pessoa de um personagem muito firme, né? Então aqui conta que Dona Olímpia faleceu em 56, né, de 4 de abril, seu Manuel, seu esposo, em 57, né, e os beatos, né, todos se lembram, Francisco, que nasceu em 1908, e Jacinta em 1910. Então aqui vai comentar um pouquinho como que era a psicologia de Francisco, né? A Lúcia constata aqui que ele era muito parecido com o pai, era de uma personalidade muito firme, né? Desculpa o barulho aqui, estão se batendo um pouquinho aqui, está fazendo uma reforma, então tem uma vez quando vão se ouvir aqui um barulho de martelo, mas não é nada contrário não, tá bom? Francisco parecia muito com o pai. Ele era um rapaz de olhar decidido, traços regulares, geralmente amável e obediente. O pai orgulhava-se da sua vivacidade característica. É que interessante. Embora às vezes, quando fosse preciso, chegava-lhe a mão. Quer dizer, quando precisava corrigir, o pai não poupava a vara não, né? Como aconteceu certa noite em que teimou de não rezar. Olha que interessante. Os pais estão preocupados. Eu quero um filho de tudo temente a Deus, que ame a Deus, que reze. Não quero um filho ateu. Olha a importância. Não tinha medo de nada. Ele era muito herói. Então ele fala que ele corria atrás dos bichos selvagens, depois ele cuidava, domesticava, ficava dele, né? Ele era muito corajoso. E o pai ficava muito vangloriado, assim, que meu filho vai ser muito herói, né? Então é um pouco dos traços dos pais que quer que o filho seja. Jacinta, era 2 anos mais nova que o irmão, que Francisco. Tinha os mesmos traços finos, mais arcada regular das sobrancelhas, rente aos olhos claros e enorme. Então ela tinha uma fisionomia, um traço muito, uma personalidade muito firme. Revelava mais inteligência, era muito mais esperta. Era viva, alegre como um passarinho, estava sempre pulando e dançando. Ela simplesmente contente. Ela não só por criança, pela inocência da criança, mas ela sempre estava cantando, né? Talvez muitas vezes porque ela era mais novinha, era um pouco mimada. Talvez porque os pais fossem muito carinhosos, parecia ser toda feita de ternura. Ela era muito dócil, os pais davam uma formação boa, né? Então tem a foto dos pais, o senhor Manuel e Dona Olímpia, vale a pena pôr, para que mostrar como é que ele era. Tinha da família depois. Então aqui, outro fato, Jacinta, né? O pai lembrava ainda de que como por vezes se mostrava teimosa e independente. Ela era de uma personalidade bem firme. Não se sabe por quem um dia se resolveu dizer Ave Maria cheia de graças, em vez de cheia de graça. Diz o pai com certo orgulho. Não houve ninguém capaz de obrigá-la a usar a palavra no singular. Ela tinha uma propensão, um anseio para querer rezar cheia de graça Nossa Senhora. Não é só cheia de graça, é cheia de graças. Então ela focava muito nisso. E o pai ficava muito orgulhoso. Puxa, minha filha tem um lado religioso muito bonito, né? Então ele conta ali um pouco como eram as brincadeiras do dia, as crianças brincavam de pique-esconde, essas brincadeiras, não sei. Hoje eu fico muito triste que as crianças hoje não têm infância, uma santa infância. Não tem brincadeiras, hoje estão infelizmente enfurnadas em videogame, em televisão. E aquelas brincadeiras sadias de correr, muitas vezes cai, machuca, mas passa o metiolate, né? Antigamente era o metiolate, o remédio, levanta, né? Hoje não, as ruas, por incrível que pareça, estão desertas. As crianças já não saem na rua, não brincam, não tem um coleguinho, um amigo, né? Hoje é uma coisa, naquela época não. A brincadeira era muito interessante entre eles. Então aqui como comenta também um pouquinho como que era.
Quando se cansava, Lúcia contava-lhe histórias, habitualmente as que ouvia dos pais e dos irmãos mais velhos, junto à lareira, depois do jantar, na noite do inverno. Histórias que arrepiam os cabelos, de feiticeiras, fadas, gênios, gigantes e princesas encantadas, tais como os que o senhor Antônio e as filhas mais velhas contavam, né? Mas contava também histórias piedosas, que ouvia dos lábios mais sérios de Maria Rosa. Lembra que Dona Maria Rosa, ela sempre tentava pôr um nível nas conversas, tentava o aspecto, tirar um princípio. Esse que é interessante da Dona Maria Rosa. Mas aqui que é o dado que é interessante, que a irmã Lúcia não deixa de passar despercebido nos seus manuscritos. E que ela, o que realmente cativava, né, a Jacinta, a pequena Jacinta. Então ela fala, o que mais interessava a Jacinta era a narração da paixão de Cristo. Quando a Lúcia contava a paixão, a Jacinta ficava encantada. E ela vinha a propensão da alma dela para a paixão do Nosso Senhor. Olha que contentamento. Com talento natural que revela sem querer nas suas 5 memórias, Lúcia empolga a prima, que é a Jacinta, a descrever essa cena. Então a irmã Lúcia, ela tinha um jeito de contar a história, muito interessante. Então a criança ficava maravilhada, né? E então ela contava como é que era a paixão, Nosso chorou, as quedas de Nosso Senhor. E Jacinta sempre ficava mais maravilhada, encantada com a paixão do Nosso Senhor. E aí um dia ela chega a contar aos três, aos primos e seu irmão. Coitadinho de Nosso Senhor, dizia ela, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado. Olha que inocência. Não quero que Nosso Senhor sofra mais. Quer dizer, quando ela via Nosso Senhor ouvindo a paixão, que Nosso Senhor morreu por nós, ela via que ela tinha que fazer algo. Ela não podia simplesmente assistir a cena e não tomar uma atitude diante disso. E a atitude dela foi na vida da santidade. Eu não quero ofender Deus Nosso Senhor, eu não quero pecar mais. Né? O Domingos Sábio, né? Ele falava, né? Antes morrer do que pecar. Era uma criança também. Né, era um dos protegidos de São João Bosco. E aí então, certa vez, enquanto jogava as prendas era, acho que todos já, não sei quanto criança, pagar prenda, né? Então a pessoa perdia, tinha que dar um copo d'água, tinha que fazer uma coisa, pular uma coisa, né? Pagar flexão, então tinha de tudo. E a Lúcia, então a Jacinta tinha perdido, então foi pedir para a Lúcia. Então a prenda, ela tinha que auscular, beijar o rosto do seu irmão, Francisco. Olha que a menininha, uma menina de 9 anos, que ela estava com 6 anos, 6, 7 anos, que ela falou. Isso não, disse Jacinta. Manda-me outra coisa, porque não me mandaram beijar aquele Nosso Senhor que está ali. Era um crucifixo que Nosso Senhor estava na parede, né? Estava crucificado, na cruz e crucificado, Nosso Senhor, por que não peça para mim o beijar Nosso Senhor? Olha que bonito. E então, tinha um crucifixo na parede. Pois sim, respondeu Lúcia. Aí Lúcia também se toca por uma certa graça e vê que a inocência da prima, ela não tinha, a criança não tinha nenhuma malícia, que beijar era apenas um ato de uma prenda, mas repetia ou reportava a um ato de amor, um ato de veneração ao Nosso Senhor. Olha o que a Lúcia faz. Sobe acima de uma cadeira, traz-o para aqui, de joelhos, dá-lhe 3 abraços e 3 beijos. Aí a Lúcia fala, um pelo Francisco, seu irmão, outro para mim e outro para você. Quer dizer, ela via que também aquilo ali era um ato de adoração ao Nosso Senhor. Nosso Senhor, e aí Jacinta fala uma coisa muito interessante. A Nosso Senhor dou todos quantos quiserem. Todos os beijos que me pedir, a Nosso Senhor eu dou. Né? E correndo para o crucifixo, tirou da parede, beijou e abraçou com tanta devoção que Lúcia nunca mais esqueceu desse episódio. Quer dizer, isso foi algo que marcou a alma da irmã Lúcia, que ela quis, nos manuscritos, transcrever, para mostrar que a santidade de Jacinta começava na ternas idades, na idade pequenininha, ela já tinha uma propensão a amar Deus Nosso Senhor. Jacinta sempre se sentiu atraída por aquele crucifixo.
E aí tem um fato que ela um dia estava contemplando, ela estava fazendo uma adoração, uma adoração ao Nosso Senhor, e aí acontece que ela tirou o crucifixo da parede. E a irmã mais velha, dos 11 irmãos, né, 10 irmãos, acontece que a irmã mais velha viu. Por que tiraram? E criança, você sabe, né? Criança, qualquer coisinha, bagunça a mesma casa. E tá falando, não, mais ainda com uma coisa que era religiosa, Nosso Senhor falou, aí a irmã chamou a atenção, deu uma pisa nela. Não, pode fazer isso. E aí Jacinta responde, não me rales, quer dizer, não brigue comigo. Eu nunca mais vou fazer isso demais. Mas ela, com respeito, deixava o Nosso Senhor na parede, mas fazia o ato de adoração a Deus Nosso Senhor, que representava o crucifixo ali. Então, conta aqui. E aí ficava horas, aí as crianças, um dado interessante, que quando pequena, elas tinham um hábito muito de rezar o texto, quando ela estava pastoreando as ovelhas, e contemplava a paisagem, imagine, né? Vendo aquela paisagem, como era formada. Né? Aqui vai dizendo, ali ficavam as crianças durante horas e horas, à sombra de um maciço de castanheiras. Castanheira é a árvore maior daquela azinheira que Nossa Senhora tinha aparecido. Descansando, conversando, ou simplesmente contemplamos os campos salpicados de rochas eriçadas. Quer dizer, era uma região muito rochosa, mas tinha um panorama muito bonito. Quem já passeou um pouco nesse lugar, vocês já viram aqui no Brasil, perto de Diamantina, uma região com muita pedra e é muito bonito, que é Minas Gerais. Então, acontece com outro fatinho também, que a mãe, a dona Maria Rosa, brigava com a Lúcia, porque quando na época das flores, estava florindo, então proibia tal região as crianças passarem e brincar, porque destruía as sementes e pior, as saias das crianças ficavam cheias de matinho preso. E era para onde a mãe descobria que elas tinham brincado naquela região. Então a Lúcia, se chegasse à noite com a saia suja, ela levava como fala aqui, uma coça, né? E aí então a Lúcia fala, não vamos brincar perto das rosas, já que minha mãe tanto advertiu para não ir. Aí já começam as crianças a ser muito obedientes. Então continua um fato aqui interessante também, que as crianças, Nosso Senhor tinha dado a graça, como é bonito uma criança que começa a contemplar, analisar as coisas. Muitas vezes a criança está perguntando, é que ela quer saber o verdadeiro sentido daquela visão, ou daquele objeto que ela vê. Então a criança pergunta, o que é isso? Que pássaro é esse? E no fundo a alma dela já está uma postura de contemplar Deus, quando podemos contemplar Deus na criação que Ele criou. Então as crianças estavam aqui, elas gostavam muito, à noite, depois de jantar, ver o céu, né, se contemplar as estrelas. E elas faziam analogias, faziam comparações, não era simplesmente ver estrela por ver estrela. Vamos lá ver o que elas falam aqui? Então Lúcia dizia que que o céu era como que as lâmpadas dos anjos. Então cada estrela acesa era um anjo com a lâmpada, com uma lanterna, pode ser assim dizer, para hoje todos entenderem. E a lua era a cadeia de Nossa Senhora. Já ouviu falar Nossa Senhora das Candeias? Quer dizer, Nossa Senhora da Lamparina, né? Nossa Senhora do Tocheiro, da Luz, né? Que é 2 de janeiro, 2 de fevereiro, que é abençoada as velas, né? Então, Nossa Senhora da Candeia. Então ela comparava a lua, porque não sei o astro mais, não era iluminado por causa do sol, era Nossa Senhora. E já no sol, ela falava, talvez era Nosso Senhor. Mas o interessante é cada impostação de alma de Francisco e Jacinta. Francisco chegou a falar o quê? Nenhuma cadeia é tão bonita como a de Nosso Senhor, que é o sol. A Jacinta, olha o que ela fala, interessante. Ainda gosto mais da cadeia de Nossa Senhora, que é a lua, que era um reflexo de uma imagem de Nossa Senhora, que não nos queima e nem nos cega, retrucava a Jacinta. E a discussão parecia fardar, não tem fim. Então cada um mostrava ali em que aspecto eles eram chamados a glorificar Nosso Senhor, né? Em que a alma, por isso os pais estão muito atentos, a criança, a incentivar essas devoções desde pequeno, para que ela possa ser, de tudo, um grande filho devoto de Nosso Senhor, Nossa Senhora, na sua vida adulta e até no final da sua vida tenha a graça de estar diante de Nosso Senhor, de Nossa Senhora.
Então esses fatinhos mostram a importância. O que mais chamava a Jacinta era a paixão do Nosso Senhor, Nosso Senhor crucificado, e ela tinha uma proteção muito de Deus Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? Então eu queria comentar isso. Antes, deixo os avisos finais. Não se esqueçam de se inscreverem. Tá aqui o link abaixo para se inscreverem na missa, tá? E caso queiram ser um apóstolo de Fátima, pode ir ligando e terá a possibilidade de colocar suas intenções, tá bom? Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like, dar um apoio à campanha para o vídeo seja visualizado maior número de pessoas. E que Nossa Senhora de Fátima, os santos Francisco e Santa Jacinta nos continue retribuindo inúmeras graças, tá bom? Então até o próximo vídeo, vamos contar sobre a mensagem de Fátima, tá bom? Então a todos, salve Maria!